E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse é um dos vídeos da série Montando um Telescópio Refrator do Zero. Então se você chegou nesse canal através desse vídeo, dá uma olhada no card que vai aparecer aqui para você conhecer esse projeto que a gente está executando. Esse vídeo é o primeiro passo de 14 e nós vamos tratar do corte do cano que vai compor o tubo óptico. O tubo. Como nós vamos trabalhar num projeto de um telescópio com distância focal de 400 milímetros, ou seja, 40 centímetros, eu precisaria de um tubo de no máximo 40 centímetros. A gente precisa sempre um pouco menor do que a distância focal, porque o plano focal sempre fica passando um pouquinho da extremidade do cano. Então, como eu vou fazer um primeiro corte para demonstrar como foi que eu fiz, qual foi a ferramenta que eu utilizei, eu vou cortar 50 centímetros, tá certo? É mais do que eu preciso, mas depois eu tiro esse excesso de cano e até faço alguns outros testes com esse pedacinho que eu vou remover posteriormente. Então a ideia seria marcar. Então para marcar, o que a gente faz? Você pode utilizar uma trena, pegando aqui da extremidade do cano e vindo para a medida que você deseja, certo? Então aqui eu vou só fazer uma pequena marcação, 50 centímetros. E aí você poderia tentar marcar toda a circunferência do cano ou apenas um ponto. Para a ferramenta que eu vou utilizar, eu vou precisar só de um ponto, tá? Mas eu vou comentar a utilização de outras ferramentas. Deixe antes eu fazer um pequeno comentário a respeito desse cano. Esse cano é um cano de 88 milímetros de diâmetro. Ele é um cano para escoamento de calhas, tá certo? Então ele nem é um cano de água para parte potável, né? Aquele cano marrom soldável, nem é o cano de esgoto, porque é uma dimensão que fica diferente. Então esse de 88 milímetros é um cano para escoamento de calhas, tá certo? De chuva, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Já fizemos a marcação aqui, tá certo? E eu queria fazer uma breve discussão sobre por que utilizar a ferramenta que eu vou usar. Eu vou usar uma ferramenta, um cortador de cano diferente do que a gente geralmente encontra por aí, porque a maioria das pessoas usam os gabaritos de corte, tá certo? Que são esses tipos de ferramentas, né, de acessórios aqui, ó, que vem com chanfros, né, com sulcos para você orientar o serrote. Então tem cortes de 45, como esse, cortes de 90, né, e cortes de 45 no sentido anti-horário, tá certo? Muito bem. Então o que eu acho um problema? Eu não tenho habilidade com o serrote, né? Então imagine só, eu utilizar um arco de serra desse, com o gabarito, eu já poderia ir girando o cano e marcar. Só que o gabarito, ele tem uma pequena folga. Então, se eu não tivesse como controlar aqui o meu movimento, eu ia acabar marcando o cano com uma circunferência inclinada, tá certo? Então, é por isso que eu não vou optar por utilizar um gabarito de corte. Mas as pessoas mais habilidosas podem tentar. Então, essa é a primeira tentativa que uma pessoa poderia fazer. Mas eu já conhecendo as minhas limitações de habilidade, eu desisti dessa opção, certo? Qual seria a outra opção? Bom, a outra opção seria a pessoa anexar uma ferramenta de corte aqui, só que com um chanfro bem mais estreito, e você vai encontrar vários vídeos na internet que possibilitam você fazer isso, utilizando alguns pedaços de madeira, algumas dobradiças e algumas lâminas. E aí a pessoa posiciona uma faca e aí vai girando o cano, de tal forma que consegue fazer também um corte todo reto, digamos assim, tá bom? Então eu não queria fazer essa ferramenta, porque eu queria uma coisa que fosse mais precisa possível. Então eu fiz utilizando uma outra ferramenta, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esta ferramenta, ela é uma ferramenta de corte para o cano, e ela tenta cortar, ela corta aqui, ó, de forma perpendicular, com esse disco aqui. Então a pessoa pode ir gradualmente ajustando ao diâmetro do cano, e esse disco de corte faz o corte à medida que você desliza o aparelho, a peça, né, aqui de corte em torno do cano. Então a chance de você cortar torto é muito menor. Então eu optei por essa ferramenta.
Essa é uma ferramenta que você encontra no Brasil para diâmetros pequenos de cano, mas para diâmetros maiores, chegando até 120 mm, você pode procurar em sites de venda chinesa, né? Sites chineses de venda como o AliExpress, para procurar uma ferramenta como essa. E eu achei bastante útil porque ela vai de 50 mm até 120 mm, beleza? Então é com ela que nós vamos tentar cortar o primeiro segmento. E como eu falei, eu vou tirar um segmento de 50 centímetros. Não era necessário, mas eu vou porque depois eu vou tirar outros pedaços do cano que vai ficando de excesso para fazer alguns testes, beleza? Bom, então eu vou usar minha bancada multiuso como amostra. Eu vou ajustar aqui as manivelas aqui e ela vai prensar o cano, certo? É uma forma de eu manter ele aqui fixo enquanto eu deslizo a ferramenta, tá? Se você não tiver uma ferramenta como essa, você pode pedir para a pessoa fixar e usar alguma esbarro de madeira para manter ele na posição mais reta possível, tá certo? Então eu estou fazendo isso, acochando aqui. Bom, tá vendo que o cano agora, ó, não vai mais nem para frente nem para trás. E aqui está a minha marcação de 50 centímetros. Eu fiz só uma marcação, vocês não estão vendo um círculo aqui, tá? Só com essa marcação vai ser o suficiente para eu posicionar o disco. Então eu vou vir colocar o disco bem na marcação. Então eu vou logo aproximando aqui, ó. O disco é bem fino, então se você fizer um disco fino, você consegue colocar ele exatamente em cima, tá certo? E vai acochando. O disco já está preso, certo? Bom, então agora, dando mais algumas voltas. A cada volta, eu confiro se está com o trilho todo certinho. Aí dou uma acochadinha um pouco mais. E continuo. Esse cano ele tem paredes aproximadamente de 1,7 milímetros. Então eu acredito que mais algumas voltas, eu não sei se é porque eu estou apertando um pouco, mas eu acredito que daqui a mais algumas voltas a gente consiga finalizar. Tem que ter cuidado também para não apertar uma trava que tem aqui, que senão ela vai subir a ferramenta e você vai perder o alinhamento que você tem aqui. Pronto, acho que ele já partiu. Agora eu só vou continuar o curso dele. Ele já entrou. Já entrou aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Já fez, eu vou só acochar um pouco mais aqui. E aí, feito o corte, eu acredito que esteja o mais plano que eu possa conseguir mesmo, certo? Então vamos lá ver agora quais são os próximos passos. Bom, então como a gente vai precisar fazer um novo corte de cano, eu vou usar esse gabarito de corte, um arco de serra, certo? Vou colocar aqui a marcação bem rente ao gabarito e vou começar a fazer o corte.